Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Nessa quarta-feira, mais um café com sono. Coragem para quem está entrando. Bom dia para quem está aqui com a gente, tem acompanhado nossas lives semanais. A gente está completando quase um ano de live. Uau, né? Muita vontade de estar aqui. E, enfim, bom dia. Bom dia, Micheline. Bom dia para quem está entrando. Letícia deve estar chegando já já. E hoje a gente vai conversar sobre a diferença entre conhecimento e competência clínica. Um tema super sensível e que a nossa ideia aqui não é, obviamente, trazer verdades absolutas, mas, de alguma maneira, trazer provocações, não é mesmo? Para refletir sobre questões que vão além do conhecimento técnico, e sim questões que têm a ver com quem está ali por detrás do conhecimento, quem é esse profissional e como ele está conseguindo lançar mão daquilo que ele conhece. Letícia deve estar entrando e a nossa ideia, como eu disse, é justamente conversar um pouco mais sobre essa questão que é tão sensível e muitas vezes pouco entrando aqui, e a gente já começa nosso famigerado café com sono. Acho que deu algum probleminha. Agora foi. Isso, bom dia. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, com a cara limpa hoje, sem uma gota de maquiagem. Esqueci a maquiagem no consultório. Olha, por 3 minutos eu não entro do mesmo jeito. Então tá bom. Mas vamos lá, né? A verdade nua e crua. Assim Exato. como o nosso tema de hoje, que estava dizendo que não é sobre a gente trazer verdades absolutas, mas questionamentos e provocações do bem, claro, não é mesmo? Uhum, uhum, Reflexões sobre o uhum. quanto conhecer sobre algo não significa necessariamente saber o que fazer com aquilo, né? Acho que essa tua. Bom dia a todos, acho que não dei bom dia. Eu acho que a tua introdução foi a coisa mais importante, porque a gente, ainda mais hoje em dia, que a gente é exposto a uma carga muito grande de informação, a gente sempre tem a sensação de que já ouviu aquilo, já viu aquilo, mas aplicar aquilo, seja na vida individual, ou seja na vida profissional, ou seja, aplicar aquele conhecimento é muito diferente de fato de tê-lo, de obtê-lo, e na grande quantidade do julgamento do que é importante ou não, antes até de saber aplicá-lo, né? E eu acho que nesse sentido, as nossas formações, a educação formal, como é montada, muita gente pensa hoje em dia, será que eu preciso fazer faculdade? Será que eu preciso fazer na medicina? Será que eu preciso fazer residência? Na, na psicologia, provavelmente, será que eu preciso fazer uma especialização em algo que é o que eu me interesso ou é o que eu vou me propor a trabalhar o resto da vida? Sim. E, historicamente, essa estrutura de ensino sempre foi montada para, em algum momento, ter o que, por exemplo, na residência médica, a gente tem que é treinamento em serviço. Então, uma residência médica é um modelo de treinamento em serviço. Então, você vai treinar, você vai receber aspectos teóricos, mas você vai aplicar aquilo ali com a grande quantidade de informações, a grande quantidade de métodos, talvez, ou um acesso mais facilitado à informação, pode dar a impressão de que a gente está sabendo mais, mas não é necessariamente verdade. E eu vou conseguir utilizar mais daquilo que eu estou sabendo. Então, eu acho que isso é importante. E nesse ponto, eu sei que vocês da psicologia têm um modelo interessante quando eu acho que dentro da psicologia vocês têm um modelo interessante quando o assunto é aplicação ou discussão. A gente discute muito caso na medicina, você sabe, você participa deles, né? Lá no nosso ambulatório a gente discute bastante, mas é uma discussão diferente, é uma discussão mais num sentido de vamos colocar o quanto eu tenho de positivo para cá, o quanto eu tenho de negativo para lá, tangencia uma coisa um pouco mais objetiva
no sentido de achar um biomarcador e esse biomarcador achado, eu fechar um diagnóstico específico. E aí, consequentemente, seguir um guideline de tratamento. Na psicologia, vocês são diferentes e eu acho que a medicina do sono é a fusão, principalmente em algumas patologias, é a fusão disso. E aí é por isso que eu acho que esse tema é muito interessante para a gente trazer hoje, que eu acho que é importante talvez pontuar o que vai diferenciar você fazer isso dentro da visão de vocês da psicologia. Eu sei que vocês têm uma estrutura muito mais montada para isso do que a gente, dessa supervisão que vocês fazem. A gente já falou em outras lives de supervisão. Então, existe um modelo de individual, eu sei, de em grupo, eu sei, mas dentro do processo de você clinicamente aprender, qual é a diferença, assim, de você fazer isso individualmente ou você fazer isso em grupo? Vou fazer aquilo que eu mais gosto, né? Que é dar um passo para trás para dar dois para frente. Então, para a gente chegar nessa questão da supervisão em grupo, Letícia, eu acho que antes vale ainda esmiuçar um pouco o nome da live que a gente colocou. Em que conhecer, eu queria ter procurado até o significado no dicionário, mas se vocês derem um Google aí, vocês vão encontrar e vão saber explicar melhor do que eu. O que passa pela minha cabeça é que conhecer é saber sobre. Ter competência sobre aquele assunto envolve não só o repertório de conhecer, mas envolve também compreender, envolve saber como aplicar, envolve traduzir o conhecimento para aquele contexto específico que está na nossa frente. Então, é como se fosse um guarda-chuva de habilidades, né, que compõe inúmeros comportamentos, sendo bem skinneriana aqui, como é a minha formação. Então, vejam, quando eu falo de conhecer sobre, é ler sobre, né? Quando eu falo sobre ter competência em relação àquele assunto, eu estou falando de muitos comportamentos, não é mesmo? E para eu ter competência sobre, eu preciso, então, dentro desses muitos comportamentos, desenvolver esse meu repertório, né? E uma das formas que contribuem para que eu tenha competência sobre é justamente conseguir o quê? Dialogar com pares. Né? Isso é o que a gente chama de intervisão. Quando eu estou com a minha amiga ali, né, com a minha par, conversando sobre aquele caso. Mas eu também posso fazer isso como? Numa supervisão, que envolve, de alguma maneira, um colega, um profissional que tenha mais experiência do que eu, né? Então, ajudando no guiamento dessa discussão e dessa reflexão do que cabe, para que cabe aquele tipo de condução, aquela conduta com aquele paciente. Então, eu acho que pensar nessa ideia de competência ser um guarda-chuva de repertórios pode ser interessante. E o que também contribui para essa minha competência é justamente esse diálogo. E esse diálogo, que é um diálogo, obviamente, pautado no conhecimento técnico, na experiência clínica e no guiamento, muitas vezes, de alguém que já tenha passado por mais situações do que eu, né, que tenha mais experiência do que eu. Então, tem muitas pesquisas muito interessantes, dialogando inclusive do que faz um psicólogo ser mais efetivo do que outro. E claro que essa é uma discussão complexa, que do ponto de vista empírico requereria mais e mais pesquisas do que a gente tem até o momento, não é mesmo? Mas dentro dessas pesquisas, a gente tem um rol de investigações relacionados a como esse terapeuta cuida dele mesmo, como pessoa, e tem um rol de pesquisas que investigam o processo dele de aquisição de competências, que envolve, dentre outras coisas, participar de supervisão. Então, olha a volta que eu dei para chegar até aqui. Né? E para participar de supervisão, ela pode ser, como você trouxe, tanto de maneira individual, quanto em grupo. Né? E aí, quando a gente pensa, inclusive, em terapias comportamentais, a gente tem até uma das terapias que a gente vai falar daqui a pouco, que é a DBT, que tem a supervisão ou a consultoria em grupo, como eles chamam, como parte indissociável do processo terapêutico daquele paciente, né? Dada a complexidade dos casos que a DBT costuma abranger. Então, Então,
Pode falar. parte. Não, então é isso. Acho que resumindo, né? Eu acho que toda a área da saúde, né? Toda a profissão da área da saúde tem essa troca entre profissionais como uma prática. Mas eu acho que pensar nesse processo de aquisição de conhecimento talvez fique muitas vezes centrado na psicologia, né? Uhum. Ou na Então, pedagogia, né? Que eu não é da saúde. queria, eu queria aproveitar que você citou a DBT, e a gente chegou a comentar nessa semana exatamente sobre isso, para pedir para você explicar o que é e essa estrutura da DBT, assim, onde é que ela, como ela se estrutura, que é uma estruturação interessante, mas também dando um passinho para trás para explicar o que é a DBT primeiro, para depois chegar nesse ponto, que eu acho que é um modelo muito interessante, né? Super. Acho que aqui também, né? A gente ficaria horas e horas, mas só para quem não é tanto da psicologia, entender que dentro da psicologia existem diferentes linhas teóricas, e dentro dessas diferentes linhas teóricas existe uma forma de pensar sobre o ser humano, o sofrimento e daí por diante. Existe então o que a gente chama, dentre as linhas teóricas, da linha comportamental. E de novo, lá vem eu com os guarda-chuvas hoje, porque psicólogo adora, né? Um guarda-chuva. Então, dentro desse guarda-chuva das terapias comportamentais, a gente tem o que é chamado de DBT, né? A DBT é a terapia dialética, e é uma psicoterapia voltada, desenvolvida a princípio para se trabalhar quadros de desregulação emocional importante, né? Eu não sou uma especialista em DBT, tenho colegas que são, inclusive, difundidores da DBT aqui no Brasil e nomes muito importantes, então, longe de eu querer esgotar aqui a explicação do que é uma psicoterapia, mas dentro então da DBT, ela trabalha muito, como eu disse, o que a gente chama de desregulação emocional, o que pode envolver quadros de autolesão, enfim, né, ideações muito complicadas e daí por diante. Então, é uma psicoterapia que ela tem alguns pilares estruturais, tá? E dentre os pilares dela existe o quê? O que eles chamam de consultoria em grupo. O que é consultoria em grupo? É justamente esse modelo de supervisão que está olhando, inclusive, para a pessoa do terapeuta. Então, a DBT entende que cuidar daquele profissional que cuida é fundamental. E fazer isso de maneira coletiva é indispensável, dada a complexidade dos casos, e também, inclusive, para uma melhor efetividade do processo que está sendo conduzido ali, né? Então, quando a gente vai olhar para as pesquisas, eu sei que tudo isso ainda é um pouco recente, entende-se que esses grupos de consultoria, eles previnem, inclusive, o que a gente entende como burnout, né? Como um processo ali de sobrecarga, justamente decorrente da demanda e do desgaste do próprio cuidado clínico, não é mesmo? Então, dentro desse grupo de consultoria, a ideia é justamente poder fazer com que o grupo como um todo reflita sobre aquele caso, sobre as condutas, se responsabilize de uma maneira coletiva, né, mesmo sendo o caso de um terapeuta específico. Então, o que eu quero trazer com essa ideia da DBT vai ficando claro para a psicologia que, apesar do atendimento ser individual, nós estamos inseridos num grupo como um todo. E um grupo que requer, que envolve cuidado, né? Quando a gente fala que uma criança está dentro de uma vila, né? Assim, ela não deveria ser cuidada individualmente, sim dentro de Sim. né, de uma tribo, talvez valha essa transposição meio tosca de que, olha, um profissional, ainda mais na nossa prática, que muitas vezes parece extremamente solitário e ele Uhum. precisa e pode ser olhado e cuidado coletivamente por pares e Uhum. eventualmente por colegas que tenham já uma experiência maior, né, para a condução desse processo de dialogar e de desenvolver, olha o que, gente, aquelas competências que a gente falou no início, não é mesmo? Isso, Então, na prática, todo mundo tem que. Na prática, como funciona? na prática não tem que, nada tem que, né? Mas tudo é Uhum. recomendado. Mas Tá. dentro, claro, da atuação em DBT, isso é entendido como um pilar. E isso fica claro, inclusive, para o paciente, que existe um grupo de consultoria que esse terapeuta faz parte, tá? Tá.
Entendi. Em outras terapias, em outros modelos teóricos, isso não é nem sequer estruturado como um pilar. Então, acho que a DBT traz esse cutucão importante, e eu entendo que esse grupo de consultoria, essa supervisão em grupo, ela faz muita diferença para quem está conduzindo os casos. Você sabe Diferença que porque, né, você consegue ser apoiado, isso. suportado no sentido inglês, né, Uhum, sendo acolhido, sendo conduzido, sendo uhum. parte de algo, né? Você É já viu algo interessante. assim na medicina? Não. Então, na medicina, a gente faz isso por um tempo limitado nos programas de residência, né? Na medicina, a gente tem algumas formas, assim, cada vez mais a medicina está se tornando um leque assim, você começa na profissão e você pode ir para vários lados, abrir o leque. Eu lembro que antigamente, pelo menos na minha casa, se falava assim, o bom de você fazer direito é que te abre um leque enorme de possibilidades de como trabalhar. Eu acho que hoje em dia toda profissão faz isso, praticamente toda, e a medicina não está diferente. Tem muito médico que hoje em dia é 100% empreendedor, dono de empresa, criou startup, é empreendedor. Tem muito médico hoje em dia que só trabalha em consultório, outros só em hospital, outros só na pesquisa, outros só. Então, existem muitas vertentes. E uma das vertentes, que é a vertente, é uma vertente interessante, que guarda a essência da medicina, é a medicina de consultório. E a medicina de consultório, muita gente não fica ou não vai para a medicina de consultório porque a palavra da medicina de consultório é solidão. É você estar sozinho. É você não ter com quem dividir. Muita gente fala assim, quem vai para consultório cristaliza. Que assim, fica aquele conhecimento cristalizado, no máximo vai a um congresso ou outro tentar se atualizar, mas aquelas conversas de congresso que você vai tentar se atualizar, elas são muito pontuais. Uma vez eu tenho uma colega que foi minha R+, e eu a encontrei num congresso e, assim, acho que uns 4 anos depois da gente ter terminado a residência, considerando que eu já terminei há uns 20 anos, então, não, 18. Terminei a 18. Aí a gente estava num congresso uns 4 anos depois e estava sendo apresentado um caso de uma encefalite. Que eu já tinha visto uns 4 casos daquela encefalite, eu já tinha tratado uns 4 casos daquela encefalite, que eu terminei a residência e continuei na universidade, né? Então, contratada, doutorado, aquela coisa toda. Nunca larguei a universidade. Não acho que todo mundo tem que fazer assim. Mas eu estava ali e ela estava, gente, agindo com muita surpresa. Não era uma época de internet que difundia tanto, então para você saber, não existiam redes sociais, então para você saber uma coisa, você tinha que diretamente sentar no PubMed, saber exatamente o que você queria procurar. Se não tivesse um bizu aqui ali ou um conhecimento específico, você estava meio solto, né? E aí ela agiu com muita surpresa de ter visto a descoberta daquele anticorpo específico para aquela encefalite e como aquilo fazia diferença na condução da história, né? Então você faria um tratamento diferente, menos sintomático do que o que a gente fazia antes de saber da etiologia da encefalite. E aí naquela hora eu fiquei pensando, de verdade, eu fiquei pensando bastante do tipo, quanto se afastar do universitário ou se afastar da troca entre pares. Eu acho que é que o meio universitário se prestava a esse papel. Hoje em dia a gente tem outros centros que fazem isso, né? Mas como se afastar do meio da discussão, da conversa, dessa linha que está acontecendo, né? Pode colocar você cada vez mais acreditando naquele conhecimento que você teve lá atrás e que já tem outras e novas camadas em cima e que você já não consegue aplicar aquilo ali. Exatamente porque você está distante desse ponto de discussão, né? Então, a medicina de consultório, que significava muito solidão, não tenho com quem trocar, não tenho com quem trocar caso, e muita gente deixava por isso, pessoas que eram muito mais, puxa, eu quero novidade, eu quero saber o que é novo, acabavam ficando mais cristalizadas no conhecimento. Então, dentro da medicina, a gente sempre teve esse modelo na residência médica, que é o treinamento em serviço, onde você tem pessoas mais velhas, você tem os preceptores. No nosso modelo aqui na USP é diferente, mas você tem nos outros, eu sei que tem o preceptor é uma pessoa mais velha, né? Aqui é o supervisor, que já tem experiência, que está ali, que faz a pesquisa, que desenvolve, conhece pesquisadores do mundo, que vai trazendo suas novidades, um ponto aqui, um ponto ali, e vai crescendo.
você não vai ser eternamente residente, né? Então, isso de fato é um gap que a gente tem na formação médica estruturada, por exemplo, que a DBT traz agora, uma forma de encaixar, a gente não tinha até então, né? Assim, a gente não tem isso de forma estruturada. A gente tem atualmente, como o nosso programa de mentoria, por exemplo, é um programa que encaixa para fazer esse papel. Eu sei que existem outros programas que se encaixam para esse papel. Então, acho que a tecnologia trouxe a oportunidade da gente continuar daquela pessoa que saiu, continuar tendo acesso a uma informação nova, discutida. Então, assim, acho que sob o aspecto de julgamento da informação, de colocar o peso do que é importante ou não mas o mais importante que tem esse outro lado que é da discussão. Esse da discussão, eu acho que é muito importante, mas a gente não tem nenhum, como vocês têm, que é esse modelo de você fazer do indivíduo, não o indivíduo paciente, o indivíduo profissional, ter um espaço para ele ali dentro e quem é ele naquela relação. Isso a gente não tem nem na residência médica, né? Cada vez mais a gente tenta entender a pessoa, mas o modelo da medicina é pautado em Esparta, né? Então... e acho que esses processos em grupo, individuais também de supervisão, de troca, eles aumentam a autoconsciência do que eu estou fazendo ali naquele atendimento. E, consequentemente, até um senso de autocompetência, porque eu me vejo compreendendo melhor o que estou fazendo, como estou fazendo, para que estou fazendo. Que, como eu disse anteriormente, reverbera, inclusive, pelas pesquisas, numa menor incidência de burnout. Porque isso que a gente chama de burnout, ele é fruto de inúmeras questões, mas certamente não se sentir apto, consciente ao que está fazendo, vai contribuindo para o estresse daquilo que eu estou fazendo. Né? Em 2019, antes da pandemia, eu fui para o Congresso Mundial de Terapias Cognitivas Comportamentais em Berlim, e teve um grupo da Suécia, posso até mandar o artigo para quem está aqui. Ele tem um título, eles mostraram um artigo recém-publicado na época, que eu gosto muito do título, que é Se ame como pessoa e se questione como profissional. Que vem justamente desse lugar de o que eu estou fazendo em relação ao meu autocuidado como pessoa, que cuida, e quão importante eu me questionar sobre aquilo que eu sei e eu estou fazendo dentro da minha prática clínica. E que, na verdade, fazer ter esses movimentos, de novo, contribui para o melhor desfecho do paciente que eu cuido. Né? Não, claro. Mas isso é uma coisa que eu acho que talvez eu traga um ponto que a gente não vai ter tempo de destrinchar muito, e acho interessante talvez a gente falar isso nas próximas lives, e isso é muito humano, né? Isso é demais humano. E isso é um dos pontos que eu julgo que diferencia muito a gente da máquina, né? E uma das coisas que eu acho mais perigosas hoje em dia é exatamente a gente estar terceirizando algumas discussões para a máquina, né? E para a máquina eu estou falando de inteligência artificial, né? Então, essa humanidade que precisa existir, tanto no processo de aprendizado quanto na aplicação, cada vez mais está sendo terceirizado, né? Então, muita gente está usando a inteligência artificial dentro do processo, eu vou falar somente disso que a gente está comentando agora e tem muito conhecimento, mas do processo de crescimento, do processo de tirar dúvidas, do processo de você virar para assim, para discutir com alguém. Quantas pessoas recentemente eu ouvi, não sei se anedoticamente ou não, mais uma pessoa falando sobre, não, eu preciso de terapeuta, e a minha terapeuta, né? E a gente sabe os outputs que dá, a gente depois pode destrinchar mais camadas. Mas eu acho que esse lado essencialmente humano, onde a gente precisa, onde dali saem novas ideias, onde dali emergem sentimentos, onde dali você se coloca, ele é muito importante. Porque se você pensar numa linguagem de IA, ela não tem a lógica dela é uma lógica de sequência de palavras e de união em nuvem e de rede neural de palavras. De palavras.
Então, palavra sem necessariamente o peso do significado ou não peso do significado. Então, essa humanidade, você só tem na troca entre humanos, né? E a gente sabe das atrocidades que a IA acaba entregando, né? Assim, é outro capítulo. Mas eu queria só trazer um ponto que fazer isso entre humanos com humanos, que, assim, no final das contas, vai ser muito interessante. Vão ter concordâncias e discordâncias, né? Não vão sempre necessariamente concordar, mas vão trazer novas ideias que você vai processar. E, aliás, puxando o gancho da discordância, como lidar produtivamente com essa discordância? Com abertura, né? Porque a discordância ela é inerente à condição humana. Visto que cada um é fruto de uma história, não é mesmo? Acho que a gente vem, enquanto sociedade, lidando muito mal com essa discordância e polarizando ela. Na verdade, a discordância ela é importante. Ela é importante porque ela traz diferentes aspectos de uma mesma situação. Diferentes perspectivas, diferentes ângulos, não é mesmo? De uma mesma situação. Então, a discordância ela é extremamente produtiva e frutífera, desde que a gente tenha abertura para poder olhar para essa discordância. E quando eu me sinto parte de um grupo, quando eu me sinto pertencente a algo, essa discordância ela pode ser vista com excelentes olhos, porque ela é justamente parte dessa construção da compreensão daquele caso clínico. E aí, gente, eu acho que voltando para a tua fala sobre inclusive a tecnologia, não é aqui um movimento contrário à tecnologia, mas é de entender que tem processos, né? Desenvolver competência requer ação e requer tempo. Tempo de maturar, de processar, de assimilar, não é mesmo? Mas fazer isso em conjunto, em diálogo, sem essa solidão, pode ser extremamente enriquecedor para essa construção de diferentes habilidades que compõem a competência clínica. Então, estou olhando aqui nosso horário longe da gente esgotar essa discussão, mas eu acho que é cutucar para se questione como, né, profissional, mas se ame como pessoa. E se amar como pessoa também envolve se cuidar e entender o que está doendo, não é mesmo? E isso nenhum prompt vai gerar, nenhum prompt vai dar resposta. É esse processo de autoconsciência. E a diferença Exato. pode somar e não separar, né? Sim, sim. Eu acho que, inclusive, a gente pode guardar esse tema para conversar na semana que vem, que eu acho que é um tema muito importante. Eu acho que talvez esteja com a visão muito de quem trabalha com educação, né? Então, para a gente que vê que a grande maioria dos nossos alunos está imersa nisso, então sejam alunos da graduação, alunos do nível da residência, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, que ela está aí, ela existe, ela é muito útil, ela é muito boa, mas a gente tem que saber o que é um uso que a gente pode terceirizar para a máquina e o que é um uso que a gente não pode terceirizar para a máquina. Esse, por exemplo, da discussão, em vários níveis, tá? Acho que talvez a gente possa conversar isso semana que vem. Em vários níveis, ele é humano. Por esses todos que você já falou, depois a gente fala tecnicamente sobre isso, mas a gente podia guardar para a semana que vem, já que dado o esgotado do nosso tempo, Hoje a eu me gente podia empolguei, guardar, né? né? Não, mas foi ótimo, foi muito bom. Falar de supervisão, de troca, para mim é sempre É reforçador, verdade. E né? vocês têm esse modelo muito bem estruturado na psicologia, né? É diferente da gente na medicina. Pelo menos o que a gente comentou hoje, né? De inserir o indivíduo aplicador do tratamento. Mas Claro. muito bom. Então, semana que vem vamos conversar sobre IA, e educação e o que ela pode ajudar ou não. Bora, hot topic. E para quem está aqui, para quem assistir essa live, a gente está com a mentoria aberta, né, Letícia, para nova turma, que começa agora em setembro, é a nossa última turma do ano. Quem tiver interesse, temos o link na bio, né? É verdade, o famoso. Acho que o mais interessante a gente vai ter as turmas são semestrais, então nós temos essa última turma do ano. Então, para esse ano é essa agora, com os encontros
ao vivo com a gente, além de todo o programa que tem lá dentro, né, um curso de sono inteiro, a metodologia em si, o curso de sono inteiro, mais muitas aulas bônus, mais algumas novidades que a gente está trazendo de novas especialidades e áreas correlatas dentro do sono, e muito interessantes, áreas diferentes que estão emergindo dentro da ciência do sono, muito boas, e que vão acrescentar muito. Então, são oficinas com uma carinha diferente, mais a mentoria. Então, acho que é interessante. A última turma desse ano, e depois vai ter a do semestre, do primeiro semestre do ano que vem. São as duas únicas turmas que estão programadas. A gente não tem programação de abrir mais para frente. Eventualmente, a gente abre uma segunda, no segundo semestre do ano que vem, ou seja, daqui a um ano e só. Então, as oportunidades são muito pequenas, porque são poucas vagas, é a discussão de todo mundo. Micheline. Então, volta, Micheline, dona moça. A Micheline já foi nossa aluna e sabe, então a gente tem essa programação de conversar, discutir cada caso, né, dos alunos que levam, a gente vai discutindo em grupo, coletivamente, cada um vai se lembrando do outro e vai ajudando. É um programa muito interessante e é a última turma deste ano. Não tem mais entrada desse ano se não for agora, tá? Então, se quiser aproveitar, é só clicar no link da bio do Sono AZ que as informações estão lá. E se tiver dúvida, a nossa equipe está à disposição, tem um botãozinho para clicar, para falar com Isso. eles. E até semana que vem, gente. Tchau, Coragem. gente. Beijo. Bom Tchau, dia. Tchau, tchau. tchau. Bom dia.